Será que a gente consegue resgatar a nossa autenticidade nessa era digital? Porque ela tá indo ralo abaixo. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E hoje eu quero falar sobre como e se a gente consegue resgatar a nossa autenticidade na era digital, porque eu percebo, e esse final de semana eu tava numa reflexão muito profunda aqui, muitas ideias e uma retrospectiva mesmo de como eu tenho criado conteúdo e se eu me vejo no conteúdo que eu tenho criado, se pra mim faz sentido ou se eu tenho feito mais do mesmo ou sem conexão com o que eu tenho feito. Enfim, eu acho que esses são questionamentos importantes da gente se fazer frequentemente, para que aí a gente possa voltar para o nosso eixo. Essa já é uma dica importante para que a gente possa se manter nesse espaço com saúde mental e que tenha coerência, sabe, com o que a gente cria. Isso é bem importante. Antes de começar o vídeo, eu preciso dizer que eu não tenho todas as respostas para essa reflexão, mas eu tenho boas reflexões e ideias do que podem realmente nos conduzir a gente resgatar a nossa autenticidade e a gente encontrar sentido no que a gente faz aqui nesse espaço também. Quero contar para vocês como que começou essa reflexão. Começou essa reflexão, na verdade, depois de ter visto algumas polêmicas que rolaram aí no mundo digital, de perceber como muitas pessoas, ouvindo delas, tá? Não tô inventando aqui coisas de percepções da minha cabeça, ouvindo delas, lendo relatos de pessoas que acabaram se enfiando em caixinhas, que achavam que tinham que ser igual a uma pessoa, agir igual a uma pessoa, usar a mesma estratégia, os mesmos stories, o mesmo tipo de vídeo, o mesmo ângulo, a mesma iluminação, a mesma roupa, os mesmos acessórios, para que tivesse resultado com o que faziam. E aí muitas profissionais cheias de conhecimento, de habilidades, de vontade também de fazer acontecer, de transformar pessoas, acabavam se perdendo delas mesmas, sem nem se dar conta. Isso é muito fácil de acontecer, muito fácil de acontecer. E aí, fazendo essa retrospectiva minha, eu percebo como em muitos momentos eu acabei fazendo isso, assim, achando que eu tava colocando um conteúdo meu pra fora, mas a minha inspiração tava mais distorcendo muito do que eu tenho de diferencial também, do que eu tenho de valor a agregar, do que realmente me ajudando, sabe? Então, a gente precisa se perceber nisso. Porque hoje a gente tem tantos conteúdos rápidos que não nos dizem muita coisa. E aí, se a gente quer tirar uma interpretação daquele conteúdo rápido, é difícil que a gente consiga aplicar. Vou explicar. Eu vi também um vídeo de uma profissional de marketing falando o seguinte: defina o seu nicho e foque no seu nicho. Não crie conteúdos que fujam desse tema, que não estejam coerentes, conectados com temas dentro do seu nicho. E eu entendo essa colocação dessa profissional, inclusive é uma profissional que eu acho que tem insights maravilhosos, mas como uma profissional da área da psicologia, que entende a complexidade de um ser humano também, da subjetividade, enfim, eu entendo que por trás de uma marca pessoal existe a pessoa e essa pessoa tem a sua complexidade. Eu, por exemplo, tenho muitos assuntos de interesse, tenho muitas coisas acontecendo na minha vida, como por exemplo a maternidade, como por exemplo lidar com o empreendedorismo. Isso faz parte do meu nicho, faz parte de onde eu me coloco. Eu falo sobre carreira, empreendedorismo, mas tem outras coisas também sobre mim, sobre o meu universo, do que está acontecendo na minha vida também. Por exemplo, a maternidade, por exemplo, eu amo e gosto de usar humor na minha vida, eu gosto de, sabe, de piadinhas, eu gosto disso. E eu não tava comunicando isso, eu não tava mostrando de mim em nenhum espaço, sabe? Tava tudo ficando distante e frio demais. E eu não sou distante e fria demais. Eu sou uma pessoa reservada, sim,
principalmente com quem eu não conheço. Enfim, tem coisas da minha personalidade nesse sentido. Mas eu sou uma pessoa que gosta de acolher, eu sou uma pessoa bem-humorada, que gosta de usar humor nas minhas conversas. Sempre que eu tô conversando com alguém, eu trago humor. Se eu tô conversando com alguém, sempre que eu tô conversando com alguém, eu trago o humor. Eu gosto de trazer o humor. Por que que eu não tô trazendo isso? Por que que eu também não tô trazendo isso para esse ambiente? Esse é só um pequeno exemplo de como, sem perceber, às vezes a gente foge da gente mesmo nesses espaços. E aí eu quero trazer um exemplo que eu tava aqui na minha reflexão e todo esse pensamento nessa questão de autenticidade, eu tava me lembrando de uma pessoa que eu acompanho, ela é nutricionista, eu acompanho ela há mais de 5 anos, tá? Eu fui olhar um dos primeiros vídeos dela, do canal do YouTube dela que eu assisti, e era um vídeo tinha vídeo sobre low carb, dieta vegetariana, receitas, marmitas, enfim. Foi o conteúdo que me fez chegar nela, de nutrição, que é o nicho dela. Ela é nutricionista, mas hoje eu ainda acompanho ela, e eu acompanho ela não pelo nicho nutrição, não porque ela é nutricionista. Eu acompanho ela porque eu me identifico com o universo dela. Ela, claro, e aqui é importante eu destacar, só abrindo um parênteses, essa é a estratégia dela, porque ela também é influenciadora. Essa é a estratégia que é dela, porque funciona pra ela, porque faz sentido pra ela, pra vida dela, de como ela gosta de compartilhar, de como ela gosta de se colocar. Não quer dizer que é o único jeito que funciona, tá? Fecha parênteses. Ela compartilha recortes da vida dela de um jeito que eu gosto de consumir. Ela tem o humor. Eu identifico nesses recortes que tem valores semelhantes aos meus. Ela, nesse momento, tá passando pela maternidade. E eu também, eu tô grávida. Então, por exemplo, ela compartilhou um vídeo do enxoval dela. Eu me identifico com o momento de vida dela. Claro que aproximadamente 80% do conteúdo dela é sobre nutrição, sobre desenvolvimento, mas tem essas outras vertentes, porque essas outras vertentes fazem parte do universo dela. E é isso que muitas profissionais acabam perdendo no meio do caminho, acabam tirando, sabe? Tirando partes delas para caberem num lugar. Porque funcionou para fulana desse jeito, com essas cores, com esse posicionamento, com esse jeito de falar, com esse jeito de postar, então é assim que vai funcionar para mim. Por isso eu disse que não é porque eu tô dando esse exemplo da Thaís Leal que funciona para ela e que vem funcionando, enfim, que é o único jeito que dá certo. Há pessoas fazendo dar certo de diversas maneiras. Há pessoas que não gostam de compartilhar tantos recortes da sua vida. Há pessoas que se restringem somente ao profissional. Porque eu acho que é isso. O digital, ele tá aqui para que a gente impulsione a nossa carreira. E não para que a gente só fique consumindo e gastando tempo da nossa vida. É para impulsionar a nossa vida e de outras pessoas. Então, se eu tenho um conteúdo, sabe, que pode ser transformador também para uma outra pessoa, se eu tenho um serviço que pode transformar a vida de outra pessoa, seria egoísmo da minha parte não estar comunicando isso. Mas para isso eu não preciso deixar de lado a minha personalidade, os meus valores, a minha visão de mundo, tudo que pertence ao meu universo. E aqui, mais uma vez, é claro que eu entendo essa dica dessa profissional sobre se restringir ao seu nicho, porque há pessoas que confundem as coisas, que acham que podem aparecer aqui um dia falando de autoconhecimento e no outro dia falando de, sei lá, como fazer o seu... deixa eu pensar numa coisa aqui agora. Peraí que o cérebro de grávida demora para raciocinar. Eu não pensei em nenhum exemplo antes. Mas, sei lá, como plantar árvores. E aí fica falando sobre isso. Sabe, umas coisas nada a ver muito uma com a outra. Não que eu... Aqui um exemplo do exemplo. Não que eu não possa aparecer falando, olha,
é assim que eu planto minha árvore, porque eu gosto, porque isso faz parte do meu universo, sabe? A gente tem que aprender a distinguir as coisas. Por isso, se faz parte do meu universo, eu preciso entender como eu quero fazer isso, como eu quero colocar no mundo tudo isso. Por isso é muito mais complexo e não é um processo que parte de olhar para o que está funcionando, não é um processo que parte de olhar para estratégias que já existem, é um processo que parte por olhar para mim, para que eu possa entender o que tem em mim, quais os conhecimentos que eu tenho domínio, quais são as minhas habilidades, qual o meu ponto central, qual a transformação o meu serviço gera, o que da minha vida eu quero compartilhar, o que da minha rotina eu quero compartilhar e o que eu não quero compartilhar. E isso tudo a gente vai amadurecendo no processo, como por exemplo esse da Thaisa Leal. Eu posso apostar aqui que quando ela começou a criar conteúdo lá no YouTube, ela não tinha certeza de tudo, de como ela queria, ela não tinha visão tão longa, né, de tipo assim, eu vou compartilhar, quando eu for mãe, eu vou compartilhar minha maternidade. Talvez ela não tivesse a visão tão amadurecida, mas é algo que a gente vai amadurecendo no processo, que a gente vai definindo, olha, acho que não, aqui eu vou maneirar um pouco, não quero compartilhar tanto sobre isso, não, aqui, isso é algo que a gente vai amadurecendo, mas antes a gente precisa também começar esse processo de autoconhecimento, que não é fácil, e vez ou outra a gente vai perceber que talvez a gente esteja se perdendo e retornar para esse lugar é muito importante, para esse lugar de consciência, de se fazer mais perguntas, porque senão é muito fácil, é muito simples que a gente se perca. Tem muitas ideias já colocadas no mundo. E eu não tô falando que são ideias inválidas. Há muitas ideias válidas, desde que a gente saiba filtrar, desde que a gente saiba de onde a gente tá partindo e para onde a gente quer ir. Isso faz total diferença. E aí a gente aprende a filtrar também o conteúdo que a gente consome e a desenvolver essa capacidade de raciocínio. Então, por exemplo, a capacidade de raciocínio se dá, por exemplo, de eu assistir um vídeo dizendo que eu preciso definir o meu nicho, eu não posso fugir disso, é eu conseguir interpretar aquilo. Olha, dentro do que eu faço, de como eu gosto de fazer, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, é assim que eu faço? É assim que eu posso utilizar dessa ideia, desse conselho, dessa sugestão que essa pessoa está passando, dessa estratégia que essa pessoa está me passando. Desenvolver um raciocínio, isso também é construir uma mentalidade empreendedora de longo prazo. Porque o digital, mais uma vez eu sempre digo isso, ele é uma potência, mas a gente precisa saber usar para que não se torne só um malefício na nossa vida. Então se faça mais dessas perguntas potentes e importantes que vão te fazer olhar mais para ti antes de olhar para fora. Antes de olhar qual é a estratégia, ou o que estão fazendo ali que está dando certo. Eu vi também recentemente um mentor de marketing, enfim, falando que ele orienta as mentoradas dele a olhar para o que está funcionando e replicar. Então, assim, um vídeo que deu certo, eu vi que uma mentorada dele copiou. Um exemplo, tá? E será que é esse o caminho? Ou será que essa pessoa vai chegar lá na frente frustrada, sem conexão consigo mesma do que tá fazendo? E o resultado, ele é importante, mas um bom resultado que se sustente começa pelo processo de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento precisa se manter no processo. É claro que a minha competência empreendedora, por exemplo, vai me fazer olhar para fora e entender o que está funcionando. Ou as ferramentas que estão funcionando. Mas a minha capacidade de raciocínio, de compreensão, de pensar por conta própria, vai me ajudar a refinar o que faz sentido, o que não faz, o que eu quero, qual a minha visão sobre isso. Então, pense nisso, para que aos poucos também vá resgatando a tua autenticidade e não deixando de lado a tua personalidade, não se enfiando num lugar que talvez não te caiba.